saber que providência vocês vão tomar contra o filho daquela coisa, o Flávio Bolsonaro. Esse cidadão já chegou empatando comigo no segundo turno. Pois é, meus amigos e minhas amigas, o que acabamos de ouvir para mim é o Lula, sem dúvida alguma. Ou no máximo o sósia dele, né, que fala com ele, enganando muitas pessoas por aí. Mas agora nós vemos ou entendemos que esse ser asqueroso chamado Lula da Silva não quer ninguém atrapalhando a sua reeleição novamente, não é mesmo? Que deixa uma certa dúvida no ar, como a de que seria ele o verdadeiro mandante da tentativa de assassinato a Jair Bolsonaro? Pois como vemos e veremos a seguir, ao final da sua fala, até o final desse vídeo, é o que ele está planejando para o filho do nosso presidente, o pré-candidato à República, Flávio Bolsonaro. Mas antes de entrarmos nessa seara, eu quero saber se você já segue esse canal aqui. Se não, clica aí para seguir. E se você acha que o Lula está com medo mesmo do Flávio Bolsonaro ou não, comente abaixo nos comentários e me diga quem você acha que devia ser o novo presidente da República do Brasil. E por quê? E se você já gostou do assunto ou achou que pelo menos a pauta é muito importante, me ajude a divulgar mais ainda esse vídeo com o seu like e o seu compartilhamento. Muito obrigado. E agora sim, vamos ao que mais interessa nesse vídeo. Mas antes é preciso mencionar que o governo Lula já tem uma rejeição que chega a 62% entre os isentões, segundo pesquisa IBESP. Que segundo dados da mesma IBESP, no público geral, a reprovação ao governo caiu. Em setembro, o governo Lula era rejeitado por 47% dos eleitores, agora em dezembro passou para 46%. E a aprovação do governo permaneceu estável, saindo de 34,5% para 34,6% agora. Puxa vida, eu pensando que o povo estava acordando, mas segundo a pesquisa, parece que o povo dorme em berço esplêndido. Só espero que não seja eternamente, não é mesmo? Mas é importante salientar também que, segundo o Instituto Veritas, Flávio empata em disputa direta com Lula em 2026. Lembrando que essa é uma pesquisa mais real porque foi feita após o anúncio do Flávio como candidato a presidente. E mesmo assim, uma sondagem aponta que Tarcísio de Freitas e Michele Bolsonaro seriam os candidatos mais competitivos na eleição do ano que vem. E você o que acha? Bolsonaro fez certo em lançar Flávio Bolsonaro a presidente? Bom, eu acredito que sim, porque assim pelo menos ele segura o capital político que o Bolsonaro conquistou sem ter que dividir com o sistema, que é o centrão, que quer o Tarcísio para presidente. Mas mais para frente eu vou fazer um vídeo explicando porque Tarcísio é o candidato do sistema. Mas eu não estou falando aqui do sistema do Brasil, não. Estou falando do próprio Deep State americano. Mas isso é coisa para um outro vídeo. Então fique ligado no canal, se inscreva no canal para quando for gerados novos vídeos, hein? Por isso eu digo que prefiro a Michele Bolsonaro, que tem mais empatia, principalmente com o público feminino, e é menos suscetível a ataques dos adversários, como o Flávio Bolsonaro, por causa principalmente da Lava Toga, que junto com o PT ajudou a enterrar a CPI da Lava Toga, que de certa forma possa tê-lo ajudado a encerrar o caso das rachadinhas em seu gabinete, quando as decisões do STJ e STF livraram Flávio Bolsonaro de vez desse caso, deixando o caso por encerrado e sem margem para o Ministério Público reaproveitar as provas da investigação. Bom, isso sem contar na mansão dele, que ele quitou quase 6 milhões 27 anos antes do previsto. Mesmo assim, eu não estou aqui dizendo que sou contra a escolha de Flávio Bolsonaro à presidência, nem que ele é corrupto ou outra coisa nesse sentido. Mas só estou querendo mostrar as munições que parte da mídia comprada e o próprio PT e outros partidos e adversários políticos poderão usar para enfraquecer a sua candidatura. E isso é importante falarmos nesse vídeo principalmente ao te revelar aqui em primeira mão, acredito eu, aquilo que o Lula já está armando por trás e mandando a sua trupe de ladrões fazer contra o Flávio Bolsonaro. Por isso eu peço que você fique comigo até o final e já compartilhe esse vídeo para que todo mundo saiba a respeito. Agora, independente de quem seja o melhor candidato para vencer o Lula, o certo é que em uma eleição justa e com urnas, com contagem pública de votos,
que até agora ninguém mais está falando a respeito? A verdade é que qualquer candidato vence o Lula, por mais populismo ou entreguismo que o Lula faça. Lógico que estou falando da Michele Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, do próprio Flávio Bolsonaro, além do Jair Bolsonaro, quem eu acredito que ainda possa voltar apesar dos pesares, já que tudo é possível para Deus e com Deus, não é mesmo? Também porque, por mais imbecil que o povo seja, todo mundo já viu que o cachaceiro é ladrão e só se importa em roubar e gastar o nosso dinheiro com viagens e compra de deputados e senadores, além da justiça. Também o dinheiro não é dele. E o povo que se lasque, como está lascando os funcionários dos Correios. Trabalhadores e trabalhadoras dos Correios, nós acabamos de sair aqui da reunião, da mesa de negociação, onde a empresa jogou uma bomba para nós trabalhadores, onde ela propõe o fim do Vale Peru, o fim dos 70% de férias que ela nem vinha pagando, que ela deu calote nos trabalhadores, plano de saúde, onde a empresa deixa de ser a mantenedora, de ter a responsabilidade de ofertar o plano e passa a oferecer um plano através de uma operadora ou de uma administradora. O fim da entrega matutina e a volta do SD, porque estava condicionado à contratação. Então, essas são as propostas de hoje de retirada de direitos. Amanhã, no dia 10 e dia 11, ainda nós vamos ter outras negociações. Ela promete apresentar a proposta econômica amanhã. Então, a nossa resposta para os trabalhadores e trabalhadoras dos Correios, para a nossa categoria, é a nossa assembleia do dia 16 de deflagração de greve. Nós fomos surpreendidos também no dia de hoje pelo ministro Haddad dizendo que não tem dinheiro para 13º. Então, companheiros, essa crise, ela não foi criada pelos trabalhadores e ela não tem que ser paga pelos trabalhadores. Então, dia 16, vamos lotar a assembleia e vamos deflagrar a greve nacional. Pois é, trabalhadores, agora vocês querem fazer greve nacional, mas vocês têm certeza que não foram os culpados, não? Porque nas eleições de 2022 vocês fizeram L, né? E fizeram bonito, hein? Tanto que agora o L que vocês fizeram está entrando grosso em vocês, não é mesmo? Não é verdade? Mas no fim das contas, quem paga são todos os brasileiros, já que o rombo dos Correios chegou a 6 bilhões agora em setembro, que vai fazer com que o governo Lula gaste mais do nosso dinheiro para bancar simplesmente mais um empréstimo no valor de 20 bilhões de reais, garantido por um decreto do Lula para salvar os Correios das gastanças e esbanjamento de dinheiro público. Porque no final o dinheiro não é dele, né? E nem do governo, o dinheiro é nosso. Essa é a verdade. Se você acha que isso é bom para os brasileiros, continue aí fazendo seu L. Mas só para lembrar aqui, né? Eu preciso falar que em 2021 Bolsonaro deixou um lucro nos Correios de 3,7 bilhões de reais. Tá bom para vocês? Então, se compararmos com o prejuízo do Lula até aqui, o prejuízo não são 6 bilhões, mas 6 bilhões mais 3,7 bilhões do lucro que o Bolsonaro deixou, ou seja, quase 10 bi de prejuízo total só nos Correios, fora as outras estatais. Então não tem comparação entre Lula e Bolsonaro, não é mesmo? E para piorar, o governo estuda uma taxa para sustentar os Correios. Que maravilha, não? Além de você pagar o empréstimo para cobrir o prejuízo dos Correios, você ainda pode ter uma taxa a mais simplesmente em cima do maior imposto do mundo, que é do Brasil, né? Que maravilha. É, Brasil, mas que governo, hein? É recorde em cima de recorde. Recorde de prejuízo, recorde de imposto, e você ainda está aí preocupado com o Jair Bolsonaro, né? Fica falando, pelo menos prendemos o Bolsonaro. Pois é, enquanto o Jair Bolsonaro, que não cometeu crime algum, está preso, o Marcola, né, foi absolvido. Puta que pariu, esse é o Brasil. Realmente o Brasil não é para amador mesmo, mas e aí, será que o Brasil tem jeito? Bom, eu acho que isso a gente só vai saber nas próximas eleições, não é mesmo? Agora, por falar em próximas eleições, como prometido, segue na íntegra o que o Lula falou, pelo menos a voz é dele.
Vejam só. Eu quero saber que providência vocês vão tomar contra o filho daquela coisa, o Flávio Bolsonaro. Esse cidadão já chegou empatando comigo no segundo turno. Vocês precisam encontrar alguma coisa aí para deixar ele igual ao pai dele, inelegível até o ano 2060 e, se possível, preso. Pois é, e ainda esse coisa ruim do cachaceiro ladrão chama o nosso grande presidente Jair Bolsonaro de coisa, como se Lula fosse alguma coisa maior que o Bolsonaro. Mas a verdade é que esse nojento do Lula não chega nem aos pés de Bolsonaro, pois está aí para todo mundo ver. Isso foi só uma pequena amostra das maldades do Lula e o quanto esse cara não tem nenhum caráter, mente que nem sente, e é um cara que não está nem aí para o povo brasileiro, mas na verdade só quer se vingar do povo. O que é muito diferente do que é e do que fez Jair Bolsonaro como presidente ao povo brasileiro. E vocês viram aí que o Lula já mandou os seus companheiros aí, quadrilheiros, fazer com o Flávio. Acharam mais uma narrativa para que ele fique inelegível, até mesmo preso, como pai. Então tá aí, eu não duvido nada desse áudio, porque mostra muito bem como age, como é até agora a face do comunista Lula da Silva. Então agora só me resta pedir para que vocês que chegaram até aqui me ajudem a compartilhar esse vídeo para escancararmos mais uma vez a verdade por trás do cara que quer destruir o nosso povo e o nosso Brasil. Que para isso quer fazer de tudo para tirar os nossos verdadeiros aliados para um Brasil melhor, como o Jair e o Flávio Bolsonaro. Então me ajuda aí mais uma vez para que esse vídeo chegue a mais pessoas e talvez até alguém do PL, dando seu like, comentando o que achou, também dando uma força e se inscrevendo no canal. Um beijo no coração a todos vocês, fiquem com Deus, que Deus nos proteja, nos abençoe, nos livre de todo mal. E a gente se vê no próximo vídeo.